Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26 diz assim: Porque aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sossegado, nem tive repouso, porque veio sobre mim uma perturbação. Jó está começando, está aqui fazendo questionamento sobre o sofrimento, sobre as provas que ele vem passando. A morte dos filhos, a perca dos bens, o estresse da esposa, a doença. Ele está começando a, não é questionar Deus, mas fazer perguntas, não blasfemar, mas tentar entender. Porque na cabeça dele e na nossa, às vezes a gente fala assim: eu sou bacana, sou uma pessoa boa, eu sou honesto, eu levo uma vida legal. Por que isso está acontecendo comigo? A gente é mestre em questionar as coisas do Senhor. E ele começa aqui com esse questionamento. Um pouquinho para frente, quando a gente chega aqui no capítulo 23, ele fala assim: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre meu gemido. Se eu soubesse onde eu poderia encontrar, como fazer para me chegar ao meu tribunal, exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumento. Quer saber onde que Deus está? No meio de tudo que ele está passando, onde que o Deus que ele serve, que ele crê está? Ele está ali questionando. Como assim, Senhor? O Senhor me abandonou? O que eu fiz de errado? O que está acontecendo? Só que o que acontece com Jó? Se Jó tivesse noção, a mínima noção, que ele era uma aposta de Deus, que ele era um escolhido de Deus para provar para o nosso inimigo que ele era fiel independente das circunstâncias, ele não teria feito nem meia pergunta como ele fez. E se eu e você, se a gente for uma aposta de Deus em meio à provação que a gente está passando, você vai ser aprovado? Eu vou ser aprovada? A gente precisa ser aprovado, porque o Senhor só coloca à prova os escolhidos. O Senhor deixa vir sobre justos e injustos o dia mau. Mas de verdade, se você está passando uma prova, tem grande chance de você ser escolhida para que Deus mostre para o seu inimigo, para o mentiroso, para Satanás, que você vai passar toda a prova, vai passar toda a dificuldade, mas vai ser aprovado por ele. Porque a sua fé não depende das circunstâncias. A minha fé não depende das circunstâncias. A minha fé depende do que o Senhor é na nossa vida, do que o Senhor é na minha vida, e não do que Ele possa fazer. Só que a gente serve um Deus perfeito, um Deus maravilhoso. E depois que isso tudo acontece, um pouquinho mais para frente aqui, ó, no capítulo 42, acontece assim, ó, no versículo 2. Ele fala com o Senhor: bem sei eu que tu podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Pulo do gato. Jó começa a perceber que em vez de ele ficar questionando ao Senhor, ele tem que voltar, ficar centrado do jeito que ele sempre foi e falar para o Senhor o que realmente importa. Eu sei que tu podes, eu não posso nada, mas o Senhor pode me tirar dessa situação e desta prova, porque eu creio no seu poder. E aí, no capítulo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. É o segundo pulo do gato. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Jó para de questionar, entende que está tudo nas mãos do Senhor e que está tudo bem, que ele vai passar por prova, vai ser provado, mas o Senhor pode mudar aquela situação, ele crê. Aí ele para de perder tempo tentando entender e ele começa a fazer o que eu e você temos que fazer: orar, crer, acreditar, perseverar.
E ele faz mais, ele não ora em favor dele ou em favor da família dele, nada disso. Ele ora pelos amigos, ele ora pelo próximo. Às vezes, quando a gente estiver passando uma prova, você estiver passando prova, esquece um pouquinho o seu problema. Se alguém chegou perto de você com algum problema, ora pelo problema do seu próximo. Porque enquanto a gente está ajudando o nosso próximo e preocupado com o outro problema, Deus está resolvendo o nosso. Deus está intercedendo por nós. E ele vai lá e muda o cativeiro de Jó e devolve para Jó tudo em dobro. E pode ser assim, se for da vontade do Senhor, que o nosso cativeiro seja mudado e que seja tudo transformado, segundo a vontade do nosso Pai. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se ele quiser mudar, ele muda. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser restaurar, ele restaura. Se ele quiser mudar a nossa vida financeira, ele muda. Se ele quiser dar emprego, ele dá. Se ele quiser tirar, ele dá. Não interessa o que o Senhor vai fazer na nossa vida. Que a gente tenha tranquilidade de, na prova ou na felicidade, a gente saber que ele não saiu do controle de todas as situações. E que a gente vai ser, sim, extremamente feliz. Se a gente, primeiramente, não ficar murmurando, não ficar tentando entender uma situação. E que a gente seja grato. E que a gente entenda que, talvez, a gente simplesmente é uma aposta do Senhor. E eu quero muito que o Senhor ria da cara do inimigo e fala lá, ó, você quis provar a minha filha? Pois ela está aprovada e aprovada por mim. Então você também, passa a sua prova e seja aprovado pelo Senhor. Desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença desse Jesus lindo. Fiquem com Deus, um bom descanso.